Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Nós agradecemos essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunir para que junto possamos estudar a sua santa e poderosa palavra. Na verdade, nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD, Dons Espirituais e Ministeriais. Aqui está a revista. Nós já temos um gráfico que vamos mostrar daqui a pouco para os irmãos. E louvamos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concede de ter a oportunidade de respirar, de estar vivo, de estar glorificando o Seu nome por tudo que Ele tem nos feito. Vocês sabem que nós estamos estudando a lição do segundo trimestre, Dons Espirituais e Ministeriais, mas dessa feita nós vamos estudar a lição de número 5. E desde já, irmãos, eu quero dizer que você pode fazer suas perguntas, suas observações, tá bom? Nós estamos aí testando esse novo método aí. Agradeço ao meu filho de ter me ajudado. Se der alguma coisinha diferente, os irmãos relevem, tá bom? Vamos procurar fazer o melhor aqui para que o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja Deus. Como falei para os irmãos, nós estamos estudando a lição, o segundo trimestre de 2021, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos estudando, irmãos, nesse primeiro momento, os dons espirituais. E essa aula de hoje, ou de amanhã, é a última que trata dos dons espirituais. E aí nós já vamos entrar nos dons ministeriais. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós vamos tratar sobre os dons de elocução. São os dons onde Deus se comunica conosco, no sentido de mostrar sua vontade, de apresentar sua vontade para a sua igreja, para cada um dos seus servos. Então, é muito importante esta lição. E aí, desde já, você pode fazer também suas observações, tá bom? Eu tenho alguns irmãos aqui, irmão Vande Marcos, Pai do Senhor a todos, Jessé Barbosa, louvado seja Deus. Vamos fazer aí esse momento, né, irmãos, de estudo bíblico. É tão importante nós estudarmos a palavra do Senhor Jesus. Aqui nós temos já o nosso gráfico, que deve estar aparecendo aí na sua tela, com certeza. O nosso gráfico, a gente chama de gráfico esboço. Sempre digo para os irmãos que na EBD presencial você não tem, muitas vezes nós não temos essa oportunidade de colocar um data show, um notebook, mas aí você pode imprimir esse gráfico em 4 partes. Provavelmente amanhã nós estaremos na nossa congregação ministrando esse estudo e vamos fazer dessa forma, vamos colocar, imprimir em 4 pedaços e vamos colocar no quadro e assim a gente pode ter uma aula abençoada. Então, meus amados, nós temos aí o texto áureo que diz: o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza aos homens para edificação, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Está em 1 Coríntios 14, 2 e 3. Sendo que o versículo 2 está falando especificamente sobre a questão das línguas, e o versículo 2 está falando sobre a questão da profecia.
E você pode acompanhar também a verdade prática, aonde diz aí: os dons de profecia, de variedade de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Tá bom? Então são esses 3 motivos principais pelos quais Deus nos dá os dons de profecia, variedade e interpretação de línguas. Meus amados, vamos passar aqui. E esse pequeno, vou tirar aqui o meu rosto aqui para poder mostrar. Esse pequeno esquema, ele está dentro desse texto de 1 Coríntios, tá? Então, o que acontece? Eu fiz aqui de uma forma para a gente entender, um mapa mental, né, que se chama, de maneira bem simples para a gente entender, em 2 partes, porque ele está falando do versículo 2 e o versículo 3, 1 Coríntios 14, 2 e 3. Irmã Marlene, paz do Senhor, grande irmã Marlene, professora, louvado seja Deus. Alessandra Pires, paz do Senhor Jesus, Ipatinga, Minas Gerais. Um dia ainda vou conhecer esses estados aí, não conheço. Louvado seja Deus. Então, meus amados, olha só, esse mapa mental, ele está baseado nesse texto de 1 Coríntios 14, 2 e 3. Quero dizer para você, professor, que apesar de a gente estar fazendo aqui, né, usar a tecnologia, o slide, PowerPoint e tudo, isso aqui não tem problema nenhum você fazer na sua classe. Ou você imprime, ou você pega esse esquemazinho e escreve mesmo, tá? Porque eu acredito que assim é uma forma bem mais prática da gente entender o versículo. E na verdade esse versículo ele resume um pouco tudo que vai ser falado. Porque, veja bem, o que é que diz aqui? Vamos lá. Porque o que fala em língua, porque o que fala em língua estranha não fala a homens, visto que ninguém o entende. Então, veja o que Paulo está nos informando aí. Ele está dizendo o seguinte, que as línguas estranhas, na realidade, se trata de uma comunicação privada entre Deus e os homens, certo? Claro que há uma exceção aqui no caso da profecia, porque a profecia também pode ser dada em língua estranha, mas aí tem um outro porém, que nós vamos explicar daqui a pouco. Mas o que Paulo estava fazendo lá com os cristãos de Corinto era exatamente organizar essa situação, porque estava assim, tudo desorganizado, né? Então eles estavam falando aleatório, alto, para todo mundo ouvir, como acontece muitas vezes nos dias de hoje, não é, irmãos? Então até hoje acontece isso também. Às vezes você está no culto e as pessoas estão falando de maneira assim bem alta para todos ouvirem, principalmente quem está no púlpito, quem está pregando. E eu acho interessante que a gente ouve casos de pastores, aqueles pastores antigos que tinham esse costume de falar em línguas quando estava pregando, mas eles tinham essa decência de tirar o microfone e falar ali só ele e Deus, porque é assim que a palavra de Deus manda que se faça, falar só você e Deus. Então veja bem, o que é que está dizendo aqui, ó? As línguas estranhas é uma comunicação privada entre Deus e os homens. Isso aqui é outra coisa importante. Veja que você tem aí esse primeiro quadro, né, mostrando Deus, escrito Deus e homens. E aí você tem a seta apontando de Deus para o homem e do homem para Deus. Por que isso? Porque as línguas estranhas não são produção humana. Não são produção humana. Isso aqui, eu não sei como é que eu posso explicar isso para os irmãos. Isso é algo que eu creio pela palavra de Deus, tá? Mas a gente não pode ir muito além
Então eu acredito que, como o versículo diz, que ninguém fala aos homens, visto que ninguém o entende, ou seja, o que fala em língua estranha não fala aos homens, então está falando de um tipo de língua que não existe humanamente falando. Ora, se não existe humanamente falando, então significa dizer que essas línguas são espirituais. Vamos dizer que essas línguas são celestiais. Elas não são da terra, elas são do céu. Se é do céu, então vem de Deus. Por isso que colocamos ali a palavra Deus em evidência e uma seta apontando para os homens, porque vem de Deus para os homens, certo? Mas também, claro que como elas vêm de Deus para serem faladas pelos homens em momentos especiais, pelos homens que eu digo, as pessoas que são batizadas, as pessoas que falam em línguas, então isso se volta ou se reverte para Deus em forma de louvor e adoração, que é o que está aí, tá? Em forma de louvor e adoração. É isso que a palavra de Deus se refere quando diz que em espírito fala de mistérios. Por que mistérios? Porque a gente não entende. E não é para entender mesmo, visto que é algo que vem de Deus, que vem do céu. Então não é uma coisa que é para nós compreendermos plenamente, mesmo porque muitos desses mistérios Deus não vai dar a entender. Você e eu, nós não vamos entender. Então veja bem, recapitulando aqui, as línguas estranhas são uma comunicação privada entre Deus e os homens, aonde a pessoa que fala, ela fala em um idioma, em uma língua não conhecida humanamente falando, tá? Mas é algo que vem de Deus, é algo que vem do céu, ok, irmãos? Sempre no sentido de louvor, de adoração, de glorificação a Deus. E isso é algo que edifica a vida daquele que fala, né? Então isso é muito importante nós entendermos. Tem o segundo slide aqui, que é a continuação desse texto. Aí ele diz assim, olha, no versículo 3, mas o que profetiza, ou seja, aquele que é usado no dom de profecia, ele fala aos homens. Aqui já é diferente. A profecia, que também deve ser uma comunicação divina, só que nesse caso aqui ela é pública, ela é aberta. Ela pode ser para uma pessoa, quanto pode ser também para a igreja do Senhor. Então veja bem, a profecia é uma comunicação, é uma mensagem de Deus para os homens. Essa profecia, ela pode vir em línguas estranhas, tá? Em línguas celestiais, mas nesse caso elas precisam necessariamente de interpretação. Então, a mensagem profética precisa de interpretação, para que a pessoa possa entender o que Deus está dizendo. Se não houver interpretação, então nesse sentido nós voltamos aqui para esse primeiro ponto, aonde nós temos uma comunicação privada entre Deus e os homens para edificação própria, irmão. Então, nesse sentido, não tem porquê a pessoa causar, às vezes, até algum tipo de mal entendido, de confusão, como eu sempre cito o caso do pastor Antônio Gilberto, que ele disse que chamou um obreiro para fazer a leitura da Bíblia, aquela leitura que é feita depois da execução dos hinos, né, dos louvores, aquele devocional inicial que nós temos da harpa cristã. Então ele chamou o obreiro para fazer isso, e o obreiro fez a leitura toda em língua estranha e perguntou para as pessoas: vocês entenderam? Mas
como é que poderia entender se ele falou tudo em língua estranha? Então o pastor corrigiu aquele tipo de atitude que não é correta. Então, se é profecia, e se for falada em língua estranha, ela necessariamente essa mensagem precisa de interpretação, tá bom? Então, às vezes a gente vê esses exageros aí. Olha, é bom que se diga que a profecia, como é uma comunicação pública, tanto para os homens, né? Então, ela pode ser tanto para crentes quanto para descrentes. No caso, tanto um quanto o outro, mas no caso dos descrentes, a gente pode dizer que é mais no sentido de uma mensagem para salvação, podemos dizer assim, tá bom? Então, meus amados, esse esquema está bem simples, né, dos irmãos entenderem e da gente colocar em prática amanhã, professor. Faça isso, tá bom? Eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos utilizando esses materiais, o material audiovisual. O material visual ele é muito importante para nós ensinarmos a palavra do Senhor. Meus queridos, e aí a gente começa com o dom de profecia, tá? Você lembra que nós estamos estudando aqui esse tema, aí eu volto aqui para a lição, lembrando que a nossa lição ela está assim dividida dessa forma e bem simples para você entender. Vou tirar aqui para você ver, ler direito aí. Então, a lição está dividida nesses 3 tópicos: dons de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, o primeiro tópico, o que é o dom de profecia, relevância do dom de profecia, propósito da profecia. Segundo tópico, variedade de línguas, o que é o dom de variedade de línguas, qual a finalidade para que serve esse dom e a atualidade deste dom. Amém? E terceiro tópico, interpretação de línguas. Definição do dom, a diferença entre dom de interpretação de línguas e dom de profecia é uma pergunta que é feita aí, tá bom? Então, é isso que nós estamos estudando. Esse aí é o nosso gráfico. Louvado seja Deus. Agner Britos, Pai do Senhor, Santa Catarina, bem longe, né? Sandra Helena também, Deus abençoe. Então, meus amados, e aí a gente vai aqui para o ponto 1, o dom de profecia. E ele faz a pergunta: o que é o dom de profecia? Cita Stanley Orton, que ele fala sobre o dom de profecia como sendo uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito. Olha, irmãos, eu sempre gosto de frisar esse ponto, né? Mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito. Não é produção humana. Não pode vir diretamente do espírito humano, porque nós estamos falando aqui de manifestações espirituais, de manifestações sobrenaturais, de manifestações celestiais. Então vem de Deus, tá? Aí o nosso Stanley Orton fala isso: mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando exortar, edificar, exortar ou consolar. Então, esse é o dom de profecia. São esses 3 pontos importantes para que serve a profecia, né? Edificar, exortar e consolar. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Um ponto aqui importante que o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato, ele fala, irmãos, é assim, olha, ele diz: profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Você já viu isso? Comente aí se você já viu. Acontece ou não nos nossos meios? Eu vou profetizar na tua vida, né? Na verdade, a pessoa está desejando a bênção de Deus para aquela pessoa, mas o termo, ele me parece que não é muito bem apropriado, porque
não é esse o propósito da profecia bíblica. Inclusive, eu fiz aqui acho que eu coloquei aqui essa charge para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente sempre vê isso acontecendo. Esse personagem, irmão, chama-se Rolando Manto. É um personagem que eu criei e eu quero ter mais tempo de criar mais coisas assim, justamente para que a gente possa pensar sobre isso, né? Para que a gente possa refletir sobre essas coisas. Então, o que é que o primeiro quadro aqui, o primeiro quadrinho, é exatamente isso que a gente está tratando. Rolando Manto em Eu Vou Profetizar na Tua Vida. Então ele diz aí: eu profetizo na tua vida uma unção acima da média, só vais estar por cima e nunca por baixo. E ali tem um irmãozinho que está ouvindo, né? Ele sai todo da igreja, todo entusiasmado, e aí de repente ele está andando, tem uma pedra no caminho, aí ele dá uma topada, mas ele vai falando: é isso aí, de agora em diante só vou andar por cima e nunca por baixo. E aí ele, tão empolgado com essas coisas, esqueceu dos problemas, das dificuldades que muitas vezes surgem na nossa vida, e ficou focado só nisso e acabou tropeçando e caindo. E ali ele já fala sobre essa questão da teologia da prosperidade, porque na realidade essa questão que é colocada hoje de eu profetizo, agora estão fazendo atos proféticos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Atos proféticos também, né, estão fazendo nas Assembleias de Deus, que isso era mais nas igrejas batistas renovadas, oriunda dessa questão da teologia da prosperidade. Então, são atos proféticos, né? Então, meus amados, isso não tem nada a ver com a profecia bíblica, tá? Não tem nada a ver com profecia bíblica. E aí, no segundo quadrinho também, a gente tem aqui o Rolando Manto em Abrindo a Madre. Então, ele profetiza lá para uma pessoa: eu profetizo que você vai ter um filho e vai ser um varão, né? E a irmã pergunta: tem certeza, pastor? Sim, vai ser um varão de fogo. E a irmã responde: mas eu sou operada, não posso ter filho, né? Então ele se sai com essa: olha, dá lugar ao mistério e não te apegue a detalhes. É isso, irmão. Então, meus amados, eu pergunto para vocês: se isso é profecia bíblica? Não, não é a profecia bíblica. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a profecia bíblica é que ela não pode de forma nenhuma suplantar a profecia que já está. Eu estou falando do dom de profecia, né? Vou me expressar melhor. Esse dom de profecia, o que sair do dom de profecia, não pode querer suplantar a profecia bíblica, tá bom? Então, Deus profetiza, Deus usa as pessoas em profecia hoje, usa sim com um objetivo. O objetivo é o que está aqui: edificar, exortar, consolar, né? Edificar, essa palavra edificar tem esse sentido de oikodômio. O significado original é oikodômio, eikodômio, né? Que quer dizer construir com um projeto, como se fosse uma espécie de projeto, tá? Então, a palavra edificar está falando de construção, de elevação. E isso, quando se aplica para nós, no sentido, é nos fazer crescer espiritualmente. Então, a profecia é para nos fazer crescer. É o que nós estamos vendo aqui no terceiro ponto, né? Vai falar sobre isso. Tá bom, irmãos? Então, eu trouxe essas duas charges para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Ver como é que nós estamos agindo, né? Porque hoje em dia tem muita gente
utilizando o dom de profecia de forma equivocada, tá bom, irmãos? Então, segundo ponto, fala a relevância do dom de profecia. Então, está falando da importância. Por que é importante esse dom da profecia, meus irmãos? Essa importância do dom da profecia é exatamente no sentido de orientar a igreja do Senhor. Orientar a igreja do Senhor, tá? Orientar em que sentido? Em tudo relacionado à nossa vida, ou à vida espiritual da própria igreja. É nesse sentido. Mas nada que vá afrontar a profecia que já está escrita. Então, qualquer coisa que vá além disso, que traga novas revelações, como é o que às vezes o nosso comentarista ele fala aqui, então isso deve ser rejeitado, tá bom? Inclusive ele diz aqui, olha, os crentes em Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo, origem, que elas procedem, pois elas possuem 3 fontes distintas. Você lembra que a gente está sempre falando sobre isso aqui? Sim, a irmã Alessandra Pires está falando aqui das lives proféticas, né? Já perdi a conta de tantas que vi a respeito de casamento. É verdade, irmã, é verdade. E é incrível que as pessoas, né, quando sabem que tem alguém que é aparentemente usado no dom de profecia, então as pessoas se utilizam desses irmãos, dessas pessoas, como se eles fossem videntes. Não é muito diferente daquela questão lá, né, da pessoa que vai para se consultar, né, com... Vocês sabem como é que eles fazem lá, não adianta a gente ficar falando aqui. Então, eu acho muito estranho isso. Mas, Enomi, isso não contradiz com o que você falou, quando diz que a profecia é para orientar a igreja? Não contradiz. Por quê? Porque é algo que vem do Espírito Santo de Deus. Você não precisa ir atrás de profecia. O Senhor fala conosco. Eu creio dessa forma, tá? Então, meus amados, por isso que a gente precisa distinguir essa questão das fontes. Porque ele fala aqui, olha, são 3 fontes distintas. De Deus, porque Deus quer falar com o seu povo, Deus quer comunicar com o seu povo. Mas tem também a nossa intuição humana, nosso desejo, aquilo que a gente quer muitas vezes, ok? Isso pode influenciar. Isso pode influenciar inclusive o profeta, a pessoa que é usada no dom de profecia. Porque nesse sentido ela precisa ter uma afinidade muito grande com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que não ocorra dela estar profetizando dela mesma. Não estamos aqui nem dizendo que é necessariamente uma influência demoníaca, satânica, mas é da própria intuição da pessoa. E também isso não é correto, porque muitas vezes você pode levar a outros irmãos ao erro. Como assim, irmão? Claro, se você está profetizando para uma pessoa, você está profetizando algo na vida daquela pessoa. Aparentemente alguma coisa que você quer que Deus faça na vida da pessoa, ou que a pessoa faça, uma ação que a pessoa faça. Aí o que acontece? Se for da sua própria vontade, simplesmente aquela profecia não vai se cumprir. Porque quando é de Deus se cumpre. Então é isso que a gente precisa estar atento, né? Nessas fontes. Deus quer falar, Deus fala, o homem também pode, pela sua própria intuição, pela sua própria vontade, falar, mas também o adversário de nossas almas, ele também fala, tá bom, irmãos? Ele imita, como diz Martin Lutero, se referindo ao diabo como contrafator de Deus, ou seja, aquele que está sempre no paralelo, querendo fazer coisas para enganar, tá? Meus amados, e aqui nós temos o segundo ponto, propósito da profecia. Qual é o propósito da profecia? O propósito da profecia.
ela contribui para a edificação do crente. Essa palavra edificar aqui, que Paulo fala, é eikodômeo. Esse eikodômeo quer dizer, literalmente, construir. Construir com um projeto, um planejamento. Então, eu acredito que o que Deus deseja para nós é a nossa edificação espiritual, é o nosso crescimento espiritual. E a profecia ela é para isso, né? É para o nosso crescimento espiritual. Então, edificação. Mas ela também é para exortação, ou seja, para corrigir, para aconselhar, para encorajar. Isso aqui é muito importante. Uma coisa que nos chama a atenção sobre as profecias e as pessoas que vão atrás das profecias é que geralmente quase não há nada de profecia no sentido de exortação, no sentido de correção. E vocês sabem que naquela época Deus usava os profetas, vocês sabem disso, e os profetas eles eram muito usados por Deus, principalmente nessa questão da exortação, porque o povo de Israel sempre tinha esse problema de se corromper, indo após outros deuses, e Deus, através dos profetas, exortava o povo no sentido de correção, de que eles se voltassem para Deus, de que eles retornassem para o Senhor. E isso me chama a atenção, porque a exortação hoje é algo que praticamente está sumindo, né? Não tem quase aquela profecia exortativa, exatamente porque nós queremos profecias que venha inflar o nosso ego, venha nos encher, sabe? Aquelas profecias triunfalistas. Aproveito para dizer aqui que em relação ao avivamento também isso se aplica, tá bom? E eu só estou falando isso porque nesse caso as profecias elas devem nos corrigir em relação aos nossos erros. Nós queremos avivamento, mas muitas vezes não queremos corrigir as nossas posturas. Veja que o profeta João, o último profeta que Jesus elogiou, João Batista, ele veio e a mensagem dele era esta: arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, deveria aplanar os caminhos, ajeitar os caminhos tortuosos. Então, essa é a mensagem da profecia no sentido de exortação. Mas ela também tem o sentido de consolação, que já é mais naquele sentido de animar, de encorajar, de alegrar, porque nós precisamos, muitas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, como agora estamos passando aí por um período de pandemia que todos vocês sabem, e tem sido muito difícil. Mas aí, meus amados, a gente pode dizer, mas então, Enomi, cadê as profecias? As profecias estão na Bíblia também. Tudo isso aqui que você quer está na Bíblia também. Esse é muitas vezes a questão, né? A gente só quer ouvir se for algum profeta sendo usado. Você quer ouvir exortação? Está na Bíblia. Tem muitas profecias exortativas na Bíblia. Você quer ouvir edificação? Também está na Bíblia. Tem muita edificação, profecias de edificação na Bíblia Sagrada, meus amados. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos é que, mesmo que um profeta seja usado hoje, ele não pode, ele não deve, se ele for uma pessoa de Deus, ele não vai falar alguma coisa que está extra da profecia bíblica.
Mas o que ele vai fazer é a proclamação dessa profecia. Proclamação dessa profecia. O que quer dizer isso, irmão? Proclamação da profecia. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas a profecia aí é no sentido de proclamação. A gente vai estudar sobre o ministério de profeta e ele tem esse sentido. Então, a profecia bíblica ela precisa ser proclamada. Enomia, o que quer dizer isso? Profecia proclamada. Quer dizer o seguinte, que você vai se utilizar da profecia bíblica. Na verdade, não é você, Deus vai fazer isso. Ele vai pegar as profecias que já existem e contextualizar para os dias de hoje. Se você ler alguma coisa lá sobre o pastor David Wilkerson, você vai ver algumas profecias que Deus se utilizou daquele homem. E é interessante porque ele fala lá sobre, inclusive, quando houve o 11 de setembro, aquele atentado contra os Estados Unidos, muitos procuraram ele para dizer se era isso que ele tinha falado em alguns livros dele, porque ele fala de prédios, de edifícios caindo em Nova York. Aí você diz, mas eu não me o que isso tem a ver com a profecia bíblica? Tudo a ver, porque Jesus falou em Mateus 24 sobre guerras e rumores de guerras. O terrorismo atual é um desdobramento dessas guerras. É esses rumores de guerras. Então, o que Deus fez através de David Wilkerson é proclamar a profecia bíblica que já está proclamada, já está escrita, mas ela é proclamada no sentido de contextualizada para os dias de hoje. Então, ela é contextualizada para os dias de hoje. É isso que a gente precisa entender, meus amados, em relação à questão da profecia bíblica. Ninguém vai colocar um outro fundamento, ninguém vai colocar outras doutrinas, como tem pessoas fazendo aí, certo? Se baseando nisto. E eu acho muito lindo o texto de Gálatas, que Paulo ele fala sobre isso, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. Muita gente se apropria das profecias para divulgar doutrinas estranhas. Paulo fala sobre isso. Interessante que ele se coloca também à prova nesse sentido. Porque ele diz assim, olha, ainda que um de nós, ele estava dizendo se eu mesmo vier falando para vocês de um outro evangelho, ou um anjo do céu, porque aí está no campo da revelação profética, então ele está dizendo, seja considerado anátema, maldito. E infelizmente há pessoas fazendo isso nos dias de hoje. Amém, meus amados? Então temos que estar atento, porque Jesus falou sobre isso. Olha, é o que está aqui, no terceiro ponto, quando ele fala sobre líderes que estão permitindo que igrejas sejam lideradas e guiadas por supostos profetas. Irmãos, isso acontece muito nos dias de hoje, tá? Acontece muito nos dias de hoje. Precisamos estar atentos. Há um livro chamado Destronando o Espírito de Jezabel, que o autor trata sobre esse assunto. Ele diz que nas igrejas é possível que esse espírito ele esteja instalado. Por que ele diz isso? Porque aquela Jezabel lá do Antigo Testamento, que influenciou, que enfeitiçou, digamos assim, o coração de Acabe e fez com que a nação de Israel se voltasse contra Deus, adotando deuses falsos, ela aparece no Apocalipse, mas não quer dizer que seja a mesma mulher, e nem quer dizer que seja uma mulher que esteja lá em Tiatira com o nome de Jezabel. Mas o que acontece é que aquele mesmo espírito que estava agindo lá em Jezabel, em relação ao rei Acabe, em relação a Israel,
seria o mesmo espírito maligno que estava agindo nesta mulher que a Bíblia chama de Jezabel, porque estava agindo do mesmo jeito. O que ela fazia, irmãos? Ela tomava conta da igreja, ela se prostituía com os líderes da igreja. Isso é a palavra de Deus que diz isso, tá bom? Então hoje também acontece dessa mesma forma. São espíritos estranhos. Esse livro, o autor, ele trata sobre isso. E esse espírito, ele age no sentido de dominar realmente a igreja. Então, muitas dessas igrejas que se baseiam em profetas, nesses falsos profetas, eles estão na realidade sendo influenciados por esses espíritos malignos. E aí, meu amado, certamente uma igreja dessa, ela não cresce espiritualmente. Precisamos estar atentos sobre isso. Olha, irmão, se você não leu, dá uma lida aí. Temos um artigo aí muito interessante, tá? Muito interessante no nosso grupo. Pare de tolerar Jezabel. E eu digo isso porque eu vivi nesse meio, desde criança, eu via essas coisas acontecendo. Muita gente dando ênfase exagerada ao profeta, como se ele fosse um representante de Deus aqui da terra, como ele fosse um ser divino. Então tudo que ele fala é verdade, e aí ninguém questiona nada, ninguém passa nada pelo crivo. Meu irmão, nós precisamos passar pelo crivo, tá? Precisamos passar pelo crivo essas coisas, que a palavra de Deus fala sobre isso. Então, a palavra de Deus diz para a gente julgar os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos falsos profetas estão surgindo aí. Desde aquela época já existiam os falsos profetas. E eu estou sempre dizendo sobre isso. Eu sei que talvez algumas pessoas não gostem, mas eu faço distinção de uma coisa para outra, tá bom? Então eu preciso dizer que existe sim falsos profetas, e a Bíblia diz que nos últimos dias eles iriam aparecer de maneira, sabe, multiplicada, digamos assim. Jesus fala sobre isso. Jesus fala através de Paulo, falando inclusive da grande apostasia que virá, né? Ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por darem ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Como é que vêm esses espíritos, irmãos? Eles vêm através de falsos ensinos. Eles vêm através de falsas profecias. Ele vem através de falsos profetas. E um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é muito importante: esses falsos profetas, eles vão fazer sinais, vão fazer milagres, sinais, sim, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. A palavra de Deus é muito clara em dizer isso, né? Se possível fosse enganaria até os escolhidos. Então, meu amado, eu fiz um pacto com Deus, sabe? Estou sendo claro aqui para os irmãos. Eu aceito a palavra profética, eu abraço a palavra profética. Deus já usou pessoas para falar para mim de maneira contundente, real, verdadeira. Mas eu já vi muita coisa errada. Por isso que eu digo para o Senhor: Senhor, nunca me deixe ficar enganado em relação às profecias. Penso eu que todos nós deveríamos ter essa mesma atitude, no sentido de não ser enganado pelas falsas profecias, pelos falsos profetas, que vão fazer sinais, que vão fazer milagres, que vão, se possível, enganar até os escolhidos. Então, meus queridos, estejamos atentos em relação a isso, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico. E aí você tem aqui variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende, para fim de louvor
ou de transmissão de uma mensagem divina. Ou seja, foi aquilo que nós mostramos para os irmãos. Deixa eu ver se eu consigo retornar aqui para mostrar para vocês essa parte que nós falamos. O que é o dom de variedade de línguas, tá? Nesse sentido aqui, olha, porque Deus quer comunicar ao seu povo, Deus quer falar ao seu povo, Deus quer trazer mensagem ao seu povo. E Ele deu esse recurso do dom de línguas, para que se fale em uma língua que os homens não entendem. É isso que está no nosso texto áureo. O que é que diz o nosso texto áureo, irmãos? Vamos lá. Porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus. Então, já está dizendo aí claramente que existe uma língua, uma linguagem que não é humana, uma linguagem que não se encaixa nos vários dialetos, idiomas, não se encaixa em nenhum idioma humano, tá bom? Então, é Deus quem faz isso. E eu já disse aqui para os irmãos, eu vou dizer agora como Paulo, digo eu, não o Senhor, mas penso que temos esse entendimento pelo versículo que acabamos de mostrar para os irmãos, que existe uma linguagem celestial, que existe uma linguagem divina, que eu não vou dizer que é o português, que é o inglês ou qualquer uma língua dessa humana. Não, é uma linguagem celestial, tá? Então Deus, Ele faz isso, Ele dá esta habilidade de falar nesta língua celestial. A pessoa não entende, por isso que nesse sentido, essa língua que é dada e que a pessoa não entende, ela também tem esse sentido de louvor e de adoração. Aqui, ó, tá? As línguas estranhas. Então, é uma comunicação de Deus para com os homens, e como é uma língua misteriosa, no sentido de que ninguém entende, então ela é apenas para a edificação própria da pessoa. Porque, nesse sentido, esses mistérios pelos quais o apóstolo Paulo fala aqui, ele está dizendo que é exatamente para o louvor do Senhor, para a adoração. É por esse motivo que eu digo, irmãos, que não tem sentido você querer falar para as pessoas, todo mundo ouvir. Não tem sentido, não é profecia bíblica. Se for profecia bíblica, aí sim tem que haver interpretação, mas não sendo profecia bíblica, então a pessoa deveria falar de maneira comedida, só entre ela e Deus, porque é para a edificação pessoal. Agora, uma coisa que eu quero dizer aqui, que eu fico triste com isso, é a banalização das línguas estranhas. Porque hoje estão fazendo isso, banalizando as línguas estranhas. Eu coloquei aí no nosso grupo, falando, por exemplo, de uma cantora, não é? Que ela gravou uma música, e eu até digo para os irmãos, não escutem, porque é uma daquelas músicas chiclete, como diz, né? Que gruda, sabe, irmão? É uma música assim que gruda na mente, e é uma coisa impressionante. Eu escutei uma vez e parecia que a música não queria sair da minha mente. A música tem até erros de português, muita coisa assim esquisita, mas ela fala mais ou menos da ideia de um ser maravilhoso, ela chama de um ser maravilhoso, e aquele ser é um anjo, mas ela coloca o anjo assim numa categoria muito elevada, né? E, aliás, eu até digo lá que esse título de maravilhoso é aplicado a Jesus em Isaías, né? Isaías, profeta messiânico. Então não tem por que chamar anjo de maravilhoso. Eu acho estranho isso. E ela dá o nome do anjo. Ela diz que o nome do anjo é Labassur Rion Derra. Esse é o nome do anjo, que é o nome da música. Vocês pesquisam aí, vocês vão ver isso. Então eu acho isso muito esquisito. Tem muitas pessoas que nos seus louvores, né, a gente chama de louvores espontâneos e tudo, acho que tem que ter um equilíbrio nessa parte, tá bom, irmãos? Na minha opinião, né, na minha humilde opinião, dentro da palavra de Deus, dentro do que eu entendo aqui que Paulo está falando, tá? Vande Marcos,
Já sofri muito com isso, com profetas idolatrados, é verdade. E tem um detalhe dos profetas, viu? Se ele não gostar de você, ele lhe amaldiçoa, certo? Ele dá maldição sobre você, tá? É extremamente nocivo, como diz aqui Vande Marcos. Alessandra Pires diz: servo de Deus não tem guru, e sim guiados por sua palavra pelo Espírito Santo. É isso aí, é exatamente isso. Mas tem pessoas que têm gurus, né? Tem pessoas que têm gurus. Meus amados, é muito sério isso, tá? A gente precisa estar atento em relação a isso, ok? Então já falamos aqui sobre variedade de línguas. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Que é edificação, né? Já falamos aqui para os irmãos. A variedade de línguas tem esse sentido de edificação. Você está sendo construído espiritualmente, porque você está em momentos de louvor e de adoração a Deus. E Deus, Ele ama, né, quando há um coração que louva ao seu nome, que adora ao seu nome. Então, as línguas estranhas têm esse sentido de louvar e de glorificar ao Senhor. A atualidade do dom, é isso que a gente fica sempre nesse embate, porque tem aí os cessacionistas que dizem que esse dom cessou, que não tem mais hoje, e eu já estou um pouco cansado de falar sobre isso, né, irmãos, porque tem muitos textos que mais apoiam do que existe algum texto que não apoie a continuidade. Aquele texto lá de Coríntios sobre o amor, você pode aplicar aquilo para o futuro, claro. Paulo está muito claro dizendo isso: havendo línguas, cessarão, porque ele está fazendo a comparação com o amor, o dom maior de todos. Ele está falando em comparação ao amor, que é o maior de todos, que é o único que vai permanecer, digamos assim, de todas essas virtudes. Tanto é que ele, no final desse capítulo, ele diz: portanto, há três: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. Por que ele diz que o maior é o amor? Porque a fé vai acabar, a esperança vai acabar. Ora, se eu tenho fé em Deus, um dia eu vou vê-lo face a face, não é? Jesus, a palavra de Deus fala sobre isso. Como Ele é, nós o veremos. Assim como nós também temos a esperança, ou seja, aquela virtude que nos dá esse ânimo para a gente aguardar o Senhor. Mas quando Ele se manifestar, eu não vou mais precisar ter esperança, porque eu já vou estar vendo Ele face a face. Mas Paulo diz: e o maior de todos eles é o amor. Por quê, amado? Porque eu vou continuar amando. Aliás, eu vou amar mais ainda ao meu Jesus. E é tão maravilhoso quando a gente pensa nisso, né? Aquele momento da verdade. Verdade absoluta, meu querido. De um dia você estar face a face com aquele que te criou, com aquele que te salvou, com aquele que derramou seu sangue por você, por todos nós. Então isso vai ser maravilhoso. Não vai ter outro motivo que não seja o de amar o Senhor Jesus. Então vai ser uma bênção isso mesmo, tá? Mas por enquanto precisamos da fé, por enquanto precisamos da esperança. Então, por causa disso, a gente entende biblicamente que esses dons, eles são atuais, nada de dizer que ficou para trás, tá bom? É claro que isso aí é algo que a gente precisa fazer, e eu acredito, professor, que você deve fazer isso amanhã na sua lição, tá? Porque um dos motivos pelos quais há esse esfriamento em relação à continuidade dos dons é por causa desses exageros. E eu sempre tenho falado isso, que se tem uma coisa que Satanás tem conseguido fazer, é o esfriamento do Espírito na vida das pessoas por conta dessas coisas estranhas que estão acontecendo. Hoje mesmo eu vi um vídeo, estava assistindo um vídeo no Facebook e vendo o comentário dos irmãos sobre o vídeo, porque realmente é estranho, irmãos. As pessoas num culto, todas vestidas de branco, com aqueles atabaque, que são aqueles tambores utilizados nas religiões afro-brasileiras, vocês sabem disso. O ritmo muito parecido,
aqueles rodopios. Mas muita gente lá dizendo, olha, isso é o manto, isso é o mistério. E aí quando você olha para a Bíblia e compara, você vê coisas completamente diferentes. Então não tem como você dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, irmãos. Então tem muita coisa aí esquisita nesse sentido, tá? Meus amados, eu falei aqui para os irmãos e eu acho que dá para a gente aproveitar esse mesmo gráfico, esse mesmo esquema, porque o terceiro ponto está falando da interpretação de línguas. Então está falando da definição do dom de... O que é interpretação de línguas, tá? Então o Thomas Hovey ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, vernáculo se refere à linguagem pátria, né? A linguagem nativa. Se eu estou aqui no Brasil, português, estou lá nos Estados Unidos, inglês americano, na Inglaterra o inglês britânico e assim sucessivamente. Então, a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que é pronunciado em línguas. Então, o comentarista disse que na igreja de Corinto havia certa desordem no culto, tá? Com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os adverte dizendo, se alguém fala em língua estranha, faça-se por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. É aquilo que a gente está sempre dizendo, né? Irmão Reginaldo Brandão, para a glória e honra do Senhor, na igreja em que congrego tem melhorado, está bem equilibrado. É isso aí, irmão. Precisamos cada vez mais melhorar. Então, Paulo diz isso. Faça-se 2, quando muito 3, e que haja intérprete. Então, tem que haver intérprete. Se for uma elocução em forma de profecia para a igreja, se for em forma de língua estranha, porque nem sempre, irmãos, aliás, eu quero até dizer para os irmãos, deixa eu ver se eu coloquei aqui, uma enquete, olha aqui, ó, tá aparecendo aí para você essa enquete. Dentro disso que nós estamos falando aqui, tá? A diferença da interpretação e dom de profecia. Então, olha aqui, irmão. Eu coloquei essa enquete aí para a gente responder. Então, diz assim, olha. A profecia do dom espiritual hoje é a mesma dos profetas do Antigo Testamento? Primeira pergunta. Você pode dizer que é a mesma? Ou a gente pode dizer que o Espírito é o mesmo? Outra pergunta. Há apoio bíblico no Novo Testamento para usar o nome de Deus na primeira pessoa? Porque isso acontece muito, né? Eu, Senhor, te digo, eis que te digo, né? Que as pessoas, quando estão profetizando, geralmente fazem isso, meio que imitando lá o que acontecia lá no Antigo Testamento, né? Outra coisa que é importante, a perda de consciência quando Deus usa alguém, irmão, o que vocês acham? A pessoa consegue lembrar do que ela está fazendo, do que ela está falando? Ou a pessoa perde a consciência? É assim mesmo? O que vocês acham? Então é importante a gente pensar sobre essas coisas. Outra questão aqui, por que em nosso culto, quando o pregador está pregando, ou o cantor, nós temos o costume de falar em línguas em público sem interpretação? Se a Bíblia diz que é para falar consigo mesmo e com Deus, ou quando for uma profecia, que é o que a gente está falando aqui, que haja interpretação. Mas se não houver interpretação, se não for uma profecia com interpretação, então não deveria ser falado, não é? Não deveria ser mostrado isso. Meus amados, sobre esse ponto aqui, eu quero mostrar para vocês esse gráfico. Nós colocamos aí também, tá? Esse gráfico, ele está no nosso grupo, falando sobre a questão da profecia. O que é que fazia um profeta? Então, rapidamente aí, para a gente pensar sobre isso, o profeta, ele falava em nome de Deus, como seu porta-voz, ele fazia exposição da profecia bíblica, ele fazia predições sobre o futuro,
Tá? Então é basicamente isso que o profeta fazia. A profecia bíblica ela vem desde lá da era mosaica, não é? Porque sendo Moisés o escritor, o autor do Pentateuco, então ele vai tratar de coisas lá do início, como por exemplo, nós já falamos aqui, temos um gráfico sobre isso, sobre o proto-evangelho, quando está falando ali a primeira menção, a primeira profecia, que a gente pode dizer assim, se referindo a Cristo, né? O descendente da mulher e a descendência da serpente. Então, depois isso aí foi se materializando cada vez mais. Aí você tem aí as profecias relacionadas com Noé, e aí você tem também as profecias do período do profetismo, que é os profetas propriamente dito, começando ali com Samuel, na era pós-mosaica, na chamada era teocracia, na era teocrática. Aí você tem os profetas do Reino Unido, da monarquia, depois os profetas do Reino Dividido, que aí já é o cativeiro. Aí você tem os profetas pré-exílio, profetas exílio e os profetas pós-exílios. Lembrando que os profetas são divididos em maiores e menores, né? Profetas maiores e profetas menores. A palavra profeta quer dizer, usada na Bíblia, é Navi, que quer dizer um porta-voz, aquele que declara a mensagem, o espírito da profecia, ou seja, é a mensagem inspirada. Por isso que é dito lá que nenhuma profecia é dada, tem particular interpretação, mas esses homens falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aí você tem a outra palavra chamada roê, que é vidente, ou seja, aquele que visualiza a mensagem, aquele que vê a mensagem, porque muitos desses profetas, eles viam as mensagens, né? Daniel, por exemplo, ele via as visões, tinha as visões, e aí depois era dada a interpretação, tá? E você tem também a outra palavra, malarque, que quer dizer aquele que é o mensageiro, aquele que está trazendo uma mensagem do Senhor. Meus amados, este é o significado que a gente está falando aqui dos profetas, né? Do que eram os profetas, do que era que eles faziam. Mas aí eu mostrei aqui para os irmãos algumas dessa enquete para você poder responder aí. Se você depois puder responder, tá? Nós colocamos sobre isso, sobre esse tema, porque de fato há muita coisa estranha acontecendo no meio da igreja em relação a esses dons espirituais, especialmente o dom de profecia, o dom de interpretação. Uma coisa que me chama a atenção aqui, no nosso subsídio teológico, o autor, ele coloca assim, está na Teologia Sistemática de Stanley Orton. Ele diz assim: Paulo conclama os coríntios a não se deixar influenciar pelo passado pagão. Antes, perdiam o controle como consequência, podiam dizer qualquer coisa e alegar que provinha do Espírito de Deus. É importante isso, irmãos, porque muitas vezes acontece também no nosso meio, tá bom? O que acontece? Corinto era aquela cidade pagã, muitos deuses. Você tinha lá aqueles templos, né, dedicados a deusas do erotismo. Tanto é que um daqueles templos tinha lá, segundo historiadores, 1000 prostitutas cultuais que adoravam os deuses. Então, é claro que havia essa manifestação desses deuses, que a gente sabe que não são deuses, mas sim entidades demoníacas, que se apossavam daquelas pessoas, e é claro que elas perdiam o controle, não é? Mas Paulo está dizendo que não é dessa forma. Por isso que uma das perguntas que eu fiz aqui foi esta: será que a gente perde mesmo o controle, né, quando nós estamos... Coloquei aqui, a gente perde o controle, perde a consciência quando Deus usa alguém
que é que vocês acham? Certamente não, né, irmãos? Então, que a gente tenha essa consciência. E a primeira pergunta aqui foi respondida, eu acredito, nesse gráfico. A profecia do dom espiritual hoje é a mesma dos profetas do Antigo Testamento? Certamente que não, porque tudo lá já está profetizado, tudo que foi profetizado já está profetizado, não precisa fazermos mais nada, senão a proclamação da profecia, e aí pode vir alguma coisa não nova, mas contextualizada, que foi aquele que eu dei o exemplo para vocês. Aliás, eu esqueci de falar para vocês aqui que esse mesmo autor, David Wilkerson, eu coloquei no nosso estudo lá no grupo, que ele fala para, profetizando ou em tom de profecia para um amigo, também pastor, que Nova York, o mundo, seria atingido por uma grande pandemia e milhares de pessoas iriam morrer. Ele fala isso. Interessante que hoje ele já dorme no Senhor, mas essa profecia, eu já vi aí alguns sites falando sobre isso, né, dando essa ênfase, porque de fato David Wilkerson é considerado um profeta de Deus, e porque ele se deixava usar pelo Espírito de Deus. Então, o que é que ele falou aí, nesse sentido? Ele falou alguma coisa nova? Sim e não. Por que ele fala alguma coisa nova? Porque ele está contextualizando, Deus usa ele para contextualizar no tempo de hoje. Ele está dizendo aonde vai acontecer a pandemia, essa grande peste. Mas, por que também não é novo? Porque Jesus falou no Mateus 24, um dos sinais seria pestes. Então, olha, já está profetizado. Só que agora Deus usa os seus profetas para proclamar a profecia. Proclamar nos dias de hoje. Dizer como ela vai se desenrolar, desenvolver nos dias de hoje. Amém, meus amados? Meus queridos, eu agradeço, nós já estamos encerrando, tá bom? Eu agradeço os irmãos estarem nos ouvindo até agora. Como eu falei para os irmãos, estamos aí testando, né, esse novo método. Vamos ver se a gente consegue melhorar cada vez mais. Mas eu fico muito feliz também com a participação dos irmãos, os irmãos participando, porque acredito que é uma forma de nós crescermos juntos, tá, no entendimento da palavra de Deus. Se Deus nos conceder saúde, força e vigor, condições, nós vamos estar aqui o tempo todo para transmitir esses estudos, para aprender juntamente com os irmãos, porque esse é o nosso objetivo, nós aprendermos uns com os outros. Então, eu agradeço ao Senhor, peço a Deus que nos dê graça, força e vigor para a gente continuar. Que o Senhor te dê uma semana abençoada na presença dEle. Continue, tá, irmão, orando por esse projeto, apoiando esse projeto, para que Deus possa cada vez mais nos ajudar, nos abençoar a fazer cada vez mais melhor, e assim o nome do Senhor ser engrandecido na vida de cada um dos irmãos. Minha irmã Marilane, né? Gostei desse novo método, nota 10. Vamos melhorar cada vez mais, tá? Minha amada. Às vezes eu me atrapalho um pouco aqui, aí eu peço a ajuda dos universitários, né? Porque eles já estão mais... eles estão mais conhecedores do que a gente, e aí a gente vai melhorando. Vande Marcos... Obrigado, professor. Que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também, tá, irmão? Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que Deus possa, olha, Serlei Cordeiro, né? Dirigente da Shekinah, graças a Deus. Um dos nossos dirigentes aqui do nosso campo. Que Deus abençoe vocês, tá, meu irmão? Deus abençoe e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.